Uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma noite de palestra do Centro Espírita Vinha de Luz. O Centro Espírita Vinha de Luz tem sua sede em Vicente Pires. E também o Centro Espírita Vinha de Luz reiniciou os seus trabalhos, os seus estudos, né, tendo o estudo do Livro dos Espíritos sendo feito aos sábados, das 14h30 até às 16 horas. Também tem o estudo do livro, da obra da Joana de Ângeles, que é feito na quarta-feira, às 20 horas. Também no sábado, tem o trabalho de atendimento fraterno, que é feito das 16h30 até às 17h30. Todos esses trabalhos estão sendo à distância, online, tá? Vamos começar fazendo uma leitura do livro Palavras de Vida Eterna, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O item 132, título: Diante da Providência. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar. Paulo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Diante de registro, a observação do apóstolo Paulo a Timóteo sobre a melhor maneira de mostrar-se a Deus. Contrariamente à inquietação de muitos religiosos do mundo que aspiram ao supremo destaque espiritual, o amigo da gentilidade, cuja fé amadurecera em ásperos testemunhos de sofrimento, não recomenda ao discípulo qualquer aquisição de atributos especiais. Não lhe pede entretecer láureas de herói para a cabeça, e nem lhe aconselha demandar o excelso encontro, alardeando certidões de santidade. Não articula regras a fim de que se lhe sobreponha a presença dos outros, e nem lhe traça penitências ou rituais, tendentes a bajular a paternidade divina. Roga-lhe simplesmente viver de tal modo que possa comparecer diante de Deus na posição do trabalhador de reta consciência, honrando nas obrigações bem cumpridas. Se queres, por tua vez, atingir a esfera superior para compartilhar as alegrias dos que se identificaram com o infinito amor, não te percas em fantasiosas expectativas de imunidade perante a lei. Atende cada dia aos deveres que a vida te prescreveu, leal ao serviço e à paciência, e estejamos convencidos de que a mais alta forma de apresentar-nos a providência será sempre a do obreiro honesto, aprovando na tarefa de que foi incumbido e que nada tenha de que se envergonhar. Agora a gente vai fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer a leitura do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, causas anteriores das aflições. Item 6. Mas, se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem,
outras há também, aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reverses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo e etc. Os que nascem nessas condições, certamente nada hão feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte, que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos e que os põe à mercê da comiseração pública, porque, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos. Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conhecem sofrimentos? Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pôde resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar, e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo e de estar a sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na terra, que fizera essas almas que acabara de sair das mãos do Criador para que se vissem neste mundo abraços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem nem o mal. Todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que se admite um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito, precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida. Isto é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é que fazemos o mal. Se esse mal não o fizemos na vida, na presente vida, tê-lo-emos feito noutra. É uma alternativa a que ninguém pode fugir e em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. O homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de sua falta. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espia hoje, espiará amanhã. Ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. O infortúnio que, à primeira vista, parece imerecido, tem sua razão de ser. E aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei.
Agora vamos orar. E vamos nós, nesse momento, agradecer a Deus por essa doutrina que nos consola. Vamos rogar também por aqueles que são caros ao nosso coração, como também rogamos por aqueles que passam dificuldades nesses momentos atuais, em que a aflição muitas vezes nos assola, mas que também não conseguimos reconhecer diante da nossa pequenez as benesses que estão por trás de tantas aflições. E só compreenderemos melhor quando observarmos a vida do Cristo, que foi o nosso maior exemplo, e que na noite de hoje, a nossa irmã, que trará palavras de muita reflexão, possa ser inspirada pelo seu guia espiritual, aonde rogamos a sua presença e que o teu amor, Senhor, se faça sempre presente em nossos corações, que assim seja. Então, na noite de hoje, teremos a palestra com o título Precisamos Falar sobre Aborto, em comemoração ao mês da mulher, que será ministrada pela nossa irmã Renata Dourado. Então, Renata, você tem até 45 minutos e, como eu falei, que você seja abraçada pelo seu guia espiritual nesse momento. Amém, Edivaldo. Muito obrigada. Agradeço a você, agradeço a todos do Centro Espírita Vinha de Luz, tão querido ao meu coração, em especial a Ana Ilse, a querida Tamires, que as duas fizeram a mim, em nome da diretoria, certamente, o convite tão generoso, que muito me emocionou, para falar sobre esse tema tão polêmico e tão importante. Precisamos falar sobre o aborto. Parabéns ao Vinha de Luz por dedicar esse mês de março a palestras voltadas a temas relacionados à mulher. E certamente, quando falamos da mulher, falamos para a sociedade como um todo, né? Falamos para filhos, para companheiros, para pais, enfim, falamos para todos. Então, parabéns ao Vinha de Luz e parabéns por trazer também esse tema tão polêmico, tão importante. Vivemos em uma sociedade onde muitas vezes temos dificuldade em falar sobre determinados temas, né? A sociedade, a intolerância reina entre nós e muitas vezes achamos que somos os donos de determinados assuntos. A internet está aí, as redes sociais estão aí, e muitas vezes nós vimos assuntos importantes que requerem uma profundidade, uma delicadeza e uma importância, assuntos sendo tratados com uma superficialidade. Não falo só sobre o aborto, mas também o aborto, mas vários outros assuntos. Então, pessoas que não têm a profundidade de falar sobre determinados assuntos e que falam sem ter, portanto, essa profundidade, esse conhecimento, e que falam com uma intolerância, que falam com uma agressividade. E nós, cristãos, espíritas, não estamos aqui para tecer qualquer assunto com agressividade, longe de nós. Não é isso que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina a tolerância. Jesus nos ensina ao amor. Então, vamos nos aprofundar sobre os temas.
Ou então, se nós não nos aprofundamos, se nós não temos o conhecimento de falar, não falemos sobre determinados temas. Quantas vezes algumas pessoas me falam, Renata, o que você acha sobre determinado assunto? E eu simplesmente falo, eu não vou falar sobre esse assunto porque eu não tenho conhecimento de causa. Eu não me aprofundei sobre determinado assunto para falar sobre esse assunto. E tudo bem, nós não temos que saber sobre todos os assuntos. Mas aqueles assuntos que nós nos proponhamos a falar, que tenhamos conhecimento a falar sobre eles. E hoje, portanto, nós vamos falar sobre o aborto. No ano de 1926, uma mulher, já senhora para aquela época, ela tinha os seus 40 anos. Uma mulher hoje de 40 anos está no auge da sua plenitude. Mas na década de 20, no interior da Bahia, uma senhora foi até o médico porque ela não estava se sentindo muito bem. Era um médico da família. E ela foi até esse médico. Esse médico, ela já tinha tido 12 filhos e teve 3 abortos espontâneos, naturais. Foi até o médico e falou assim: doutor, eu não estou me sentindo muito bem e vim aqui ver o que está acontecendo. E o médico, depois de ter feito alguns exames nela, falou para ela em um tom assim, meio que lamentando e meio que puxando a orelha. Falou assim: dona Ana, a senhora está grávida novamente. Pelo amor de Deus, como que isso foi acontecer? Como se ele não soubesse como que aquilo foi acontecer, né? E falou assim: dona Ana, veja, a senhora já está praticamente entrando na menopausa. A senhora já tem 12 filhos. A senhora já teve 3 abortos espontâneos. A senhora já deu a contribuição da senhora para a humanidade. A senhora já deu a contribuição da senhora como mãe. Então, eu, como médico, estou aqui dizendo que, propondo que a senhora aborte esse filho. E ela, sem entender, né? Abortar um filho? Mas como assim abortar um filho? Por que eu vou abortar o meu filho? Poxa, a senhora já tem 12 filhos, eu sei que a senhora passa fome com esses seus filhos. Então, por que ter mais um filho? E aí, meio que para tentar convencê-la ali, ele falou assim: olha, a senhora, eu não me responsabilizo pela senhora. A senhora já tem uma idade certa avançada, eu não me responsabilizo pelo que vai acontecer. E ela chega e fala assim para ele: doutor, se eu tiver que morrer no intuito de dar a vida a um filho, para mim será uma honra. Dona Ana, ela era analfabeta, mas tinha um conhecimento de vida imenso. E o médico ali para ela era uma autoridade. Imagina, uma autoridade chegar para você e falar assim: olha, e ele iria cometer o aborto, né? Para dar esse conselho para ela, ele iria cometer o aborto. Pois bem, ela não cometeu o aborto. No ano seguinte, 1927, o filho nasce e ela dá para ele o nome de Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco, portanto, nasce com essa perspectiva, né? Estou trazendo aqui o exemplo do Divaldo. Imagine a imensa contribuição que o Divaldo deu e dá para a doutrina espírita, para o cristianismo, mas se a gente for olhar no Google, é possível a gente ver inúmeras histórias de pessoas famosas cujos médicos ou pais chegaram a cogitar ou até mesmo tentar o aborto não cometeu e essas pessoas viveram, graças a Deus, e deram contribuições inúmeras à sociedade. Falo isso de pessoas que ficaram famosas e conhecidas, mas existem também inúmeras outras histórias. Eu mesmo conheço várias pessoas cujos pais também pensaram em abortar, porque o aborto é algo real na nossa cultura. Pensaram em abortar e, no final das contas, são filhos que são os únicos filhos que cuidam dos pais idosos. Eu conheço uma mulher que os pais pensaram em abortar
e ela e os pais idosos, ela foi a única que cuidou até o fim dos pais idosos, com todo o amor, com todo o carinho. Quando a gente pensa em falar do aborto, a gente tem que falar da vida, porque o aborto é o contrário da vida, né? O aborto é sim um assassinato. Então, temos que analisar o aborto sobre várias perspectivas. Do ponto de vista espírita, nós não podemos ter dúvida. Nós não podemos ter dúvida. Quando começa a vida? Isso é muito importante. Quando começa a vida? Do ponto de vista espírita, a vida começa na concepção. Ou seja, do ponto de vista espírita, a vida começa no momento em que o espermatozoide encontrou com o óvulo da mulher. Aí, a vida. Ah, Renata, é você quem está dizendo isso? Não, não sou eu quem estou dizendo isso. No Livro dos Espíritos, na questão 344, Kardec pergunta aos espíritos: em que momento a alma se une ao corpo? Resposta dos espíritos: a união começa na concepção. Então, nós que somos espíritas, não podemos ter dúvida, não podemos criar falácias, não podemos criar hipóteses que não existem. Para o espírita, para o espiritismo, a vida começa na concepção. Então, o aborto cometido em qualquer momento, seja ele uma semana após a concepção, após o ato sexual, 2 meses após a concepção, 3 meses após a gestação, ou 9 meses após a gestação, o aborto é crime, porque fere as leis de Deus, porque você está impedindo, você está interrompendo uma vida. Isso é fato. Então, continuando a resposta dos espíritos. A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, prestem atenção, desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante que a criança vê a luz. Então, houve a concepção, o espermatozoide do homem se juntou ao óvulo da mulher, há um laço fluídico que se liga ao espírito que vai se ligar àquele que vai vir a ser o futuro corpo da criança. Então, já há ligação de um espírito a concepção, aquilo que já há um futuro corpo. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Ok, não há dúvida. Pergunta 358. Kardec pergunta: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Constitui crime o aborto em qualquer período da gestação? 1 semana após a concepção, 2 meses de gestação, 3 meses, 9 meses? Resposta: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo em que estava se formando. Então, ok, vejam bem, existem certos aspectos aqui importantes da gente analisar. Do ponto de vista espírita, a gente sabe que quando há uma reencarnação, existe todo um preparo para que aquele espírito vá reencarnar. Existe muitas vezes até mesmo um processo de convencimento para que aquele espírito vá reencarnar, né? E toda uma programação reencarnatória. Então, quando esse processo ele é interrompido, em qualquer fase,
Não importa se é o nono mês de gestação, como nós dissemos aqui, ou se é 2, 3 dias após a concepção. Isso é um crime, porque você interrompeu um processo reencarnatório. Isso é um crime, ok. Do ponto de vista espírita. Agora, existem vários. Não há um consenso na ciência, na biologia, nos geneticistas, não há um consenso. Mas existem vários cientistas, existem vários biólogos, existem vários médicos, existem vários geneticistas que são estudiosos do material genético, estudiosos desse material que surge após o momento de concepção, que afirmam, que acreditam que sim, que a vida começa no momento da concepção. Então você existe sim, pessoas que não são religiosas, pessoas que não são espíritas, que acreditam, que afirmam, cientistas, médicos, que afirmam que sim, que a vida começa no momento da concepção. Isso por quê? Porque, inclusive, a doutora Lenise Garcia, que ela é bióloga, a doutora Denise, ela é professora do Departamento de Biologia Celular da Universidade de Brasília, tá? Então, o que ela afirma? Ela afirma que o óvulo fecundado ali, naquele momento, já tem o código genético do novo ser humano. O que isso significa? Isso significa que, se você tirar o material do óvulo fecundado, aquele material genético, ele já vai dizer, por exemplo, a cor dos olhos daquele ser no óvulo genético. Já vai dizer qual vai ser a cor do cabelo daquele ser. Já vai dizer qual vai ser a altura daquele ser. Já vai dizer futuras doenças que aquele ser pode vir a se desenvolver. Por isso é que essa comunidade que acredita que a vida começa no momento da concepção, é que ela acredita que sim, ali já há vida. Porque com aquele material minúsculo, você já pode fazer o raio-x daquela pessoa. Certo? Então, nessa perspectiva, sob essa perspectiva que várias pessoas, religiosas ou não, acreditam que o aborto ele é um crime cometido contra um ser em qualquer momento. E aí você vê os debates. Ah, não, mas a mulher, ela tem o direito de escolher sobre o próprio corpo. A mulher, ela tem o direito de escolher sobre o próprio corpo na medida em que existem inúmeros contraceptivos no mercado e a mulher não quer engravidar. Perfeito. A mulher não quer engravidar. Ótimo. Então, se a mulher não quer engravidar, ela não precisa engravidar. Certo? Então, ela pode fazer as escolhas dela para não engravidar. Ela pode fazer ali as escolhas, inúmeras escolhas que ela tem para não ter filho. A mulher não é obrigada a ter filho. A mulher não é obrigada a ter mãe. Nenhuma sociedade deve obrigar a mulher a ter mãe. A mulher não deve ser criticada se ela não quer ser mãe. É uma opção dela, é um desejo dela. Mas, a partir do momento em que ela engravida, nós não estamos falando do corpo da mulher. Nós estamos falando de um corpo que vai além do corpo da mulher. Esse é o grande debate. Ali não é mais um direito que é dela. Ali não é a vida dela que está em debate. É uma vida que vai além da vida dela. É uma vida que precisa do corpo dela, sim, para sobreviver. Mas que fora do corpo dela vai ter a vida dela. Então, se essa mulher
pelos motivos dela que não nos cabe julgar. Nós não estamos aqui para julgar. Se essa mulher não quer ter esse filho, ela que doe esse filho. Mas que permita que esse filho nasça, porque é um direito dele nascer. Porque a vida já existe. A vida já existe no momento da concepção. E olhem, em vários países onde o aborto é permitido, mulheres entram na justiça alegando, sabem o quê? Alegando o seguinte: vocês me permitiram, me autorizaram a abortar, mas vocês não me esclareceram quais as consequências para mim do aborto. E quais as consequências do aborto para a mulher? Inúmeras consequências que a mulher tem para o aborto. E isso não é falado. Isso não é falado. Quando vem um debate raso, o debate raso de que a mulher tem o direito sobre o corpo dela, de que a vida é da mulher, primeiro, não se fala que muitas vezes quem está induzindo essa mulher ao aborto é um homem que não quer ter o filho, que diz que não vai se responsabilizar pelo filho, que muitas vezes está ali coagindo essa mulher a abortar, porque ela se vê sozinha nessa situação. Ela se vê desamparada nessa situação. E não explicam para ela quais as consequências físicas, psicológicas, e nós que somos espíritas vamos falar porque é real, nós acreditamos, e espirituais para essa mulher. Não explicam para ela. As cartas não estão na mesa para essa mulher. Não colocam as cartas na mesa dessa mulher, para essa mulher. Então, em vários países, onde num debate superficial, simplesmente, a mulher tem direito ao aborto, a mulher tem direito, o corpo é dela, ela que escolhe, a opção é dela, essas mulheres adoecem. Adoecem. Eu vou falar aqui as doenças, do estudo dessas doenças. Só que não falam isso para ela. Então, várias mulheres estão entrando na justiça contra o Estado, alegando: Estado, você me disse que eu tenho o direito a abortar, mas você não me disse quais as consequências do aborto. Porque, veja, a natureza é tão perfeita que o corpo, o organismo da mulher se prepara, quando ela está grávida, ele se prepara totalmente para que daqui a 9 meses aquele ser nasça. Então, quando há o aborto espontâneo, o próprio organismo conversando entre si, ele entende que o aborto é espontâneo. Mas quando há o aborto provocado, é algo é uma ruptura tão ríspida, tão agressiva no corpo dela, que o organismo não está preparado para aquilo. Então, a bomba de hormônio e várias coisas que acontecem é extremamente agressivo para a mulher. Então, olha só, tem aqui o jornal britânico Daily Mail, ele fez um estudo que ele fala o seguinte: quase o dobro dessas mulheres que abortam, quase o dobro, tem o risco de desenvolver problemas mentais. Problemas mentais. Isso é um estudo britânico. Então, ele fala: 81% dessas mulheres que abortaram tiveram um risco maior de problemas mentais. 81%. 10% das doenças mentais estão diretamente relacionadas ao aborto. 34% desenvolveram transtornos de ansiedade. 37% das mulheres que abortaram, ouvidas por este estudo, desenvolveram depressão.
pasmem, 110% dessas mulheres desenvolveram a alcoolemia, o abuso de álcool. 220% das mulheres ouvidas por esse estudo britânico desenvolveram o uso da maconha. E 155% dessas mulheres têm mais chances de se suicidarem, porque carregam uma culpa imensa. E nós espíritas sabemos que esse suicídio, parte desse suicídio, dessa chance de suicidarem, parte dela está ligada à obsessão. Então, do ponto de vista espiritual, eu trabalhei, vou falar para vocês, para quem não sabe, no ano de 2021, eu fui convidada pelo meu amigo Jaime Ferreira Lopes a fundar o Vida Instituto Espírita Bezerra de Menezes, que nós amorosamente chamamos de Instituto Vida. É uma casa espírita, como uma casa espírita qualquer. Nós temos palestras públicas, nós temos estudos, nós temos mediúnicas, e nessa mediúnica nós temos uma mediúnica voltada para mulheres que pensam em abortar e para os espíritos que foram abortados. Então, nós trabalhamos lá, nós fundamos esse Centro Espírita em 2011. Esse ano nós vamos fazer 10 anos de Instituto Vida. Vamos fazer, inclusive, uma comemoração. Então, eu trabalhei lá como médium psicofônica e nos últimos anos eu trabalhei como dirigente mediúnica. Então, nós atendemos centenas de espíritos abortados. E eu digo a vocês, a situação desses espíritos é uma situação extremamente difícil. Extremamente difícil. Porque a maioria desses espíritos que chegam lá são espíritos extremamente revoltados com essa situação. Não vou entrar aqui no mérito, mas a forma como o aborto é feito é uma forma extremamente cruel. Extremamente cruel. E como há a ligação, como nós vimos aqui, como já há ligação desses espíritos com o futuro corpo físico deles no ventre da mãe, esses espíritos, eles têm toda essa percepção. Eles sentem todo o processo do aborto. Então, a revolta desses espíritos com a mãe e com todos os envolvidos no aborto, sejam o pai, se o pai também, de uma certa forma, estiver envolvido, os avós, os médicos, enfermeiros ou quem esteja ali envolvido, cria-se uma teia obsessiva tão grande, com tanto rancor, com tanto ódio, com tanto sentimento de vingança, que é com muito amor que você vai ter que desatar esses nós, com muito amor. Então, sobre o ponto de vista espírita e espiritual, o comprometimento dessas mulheres e desses homens e de toda essa família que contribuiu para esse aborto, o comprometimento, ele é enorme. Ele é enorme. E certamente, todos esses transtornos de depressão, todos esses transtornos que foram comprovados
comprovados. Isso aqui, a gente está citando a fonte de um jornal britânico, mas existem vários estudos que comprovam isso, que eles chamam de transtorno pós, pós-aborto, que várias mulheres têm, que passa pelo transtorno de ansiedade, pela depressão, pelas tentativas de suicídio, pelos pensamentos suicidas ou pelas tentativas de suicídio, que passa pelo fato de não ter mais o cuidado com os outros filhos, isso é, se essa mulher conseguir ter outros filhos, por quê? Do ponto de vista físico, vamos falar também as sequelas do ponto de vista físico, infecção, embolia, perfuração ou dilaceração do útero, levando essa mulher a ficar estéril, hemorragias agudas e danos cervicais. Então aqui, veja, são vários aspectos de várias sequelas e consequências do aborto que não é falado na sociedade. Que não é falado. Quando se levanta a bandeirinha do aborto, ninguém fala disso. Ninguém fala dessas consequências e dessas sequelas. Para que a mulher, de fato, se ela tiver tudo isso colocado na mesa, aí fala para a mulher, então agora sim, você tem a real chance de fazer a sua opção. Porque se ela não souber de nada disso, ela está sendo enganada. Ela está sendo enganada. Ela não tem a chance real de fazer a opção dela. Que opção é essa? Que eu não sei o que vai vir depois. Pois bem, ocorre que muitas dessas mulheres se arrependem depois e não podem voltar atrás. E aí vem o sentimento de culpa. Como eu falei para vocês, em 2011, nós fundamos o Instituto Vida. E com o Instituto Vida veio a Rede Renascer. O que é a Rede Renascer? A Rede Renascer é um trabalho voltado para essas mulheres. É um trabalho de amor a essas mulheres. Porque essas mulheres, elas não precisam ser julgadas. Essas mulheres, elas não precisam ser condenadas. Primeiro, Jesus não nos ensina a julgar e condenar ninguém. Pelo contrário, Jesus nos ensina a abraçar. Jesus nos pede para esclarecer. Essas mulheres precisam de apoio. Essas mulheres se veem em situações que vocês não fazem ideia. Essas mulheres, elas se veem em dores, em dificuldades que vocês não fazem ideia. Então, nós fundamos a Rede Renascer. O que nós pensamos? As mulheres, a Rede Renascer é para evitar o aborto, para esclarecer e amparar essas mulheres. Nós pensamos, essas mulheres que querem abortar, elas não vão vir ao centro espírita. Essas mulheres que querem abortar, elas não vão vir ao atendimento fraterno. Então, nós precisamos ir até essas mulheres, por amor a essas mulheres, para amparar essas mulheres, para esclarecer essas mulheres. Porque quando elas se veem desamparadas, quando elas percebem que esses homens não estarão do lado delas nessa gestação, quando elas se veem com inúmeras dificuldades, elas só pensam em uma coisa, elas acham que o aborto é a única saída. Então, a nossa ideia é ir até elas, dar a mão para elas e falar, nós vamos te ajudar e existem outras saídas. Existem outros caminhos a serem percorridos que não o aborto.
Eu faço parte, como voluntária, da Rede Renascer. Atendi dezenas de mulheres. E eu vou aqui contar para vocês duas histórias, só para que vocês possam entender que elas precisam de amparo e de amor. E nós, da Rede Renascer, todas nós, mulheres da Rede Renascer, quando nós nos propusemos a fazer esse trabalho, a gente tinha uma certeza. Uma certeza. Nós não vamos julgar ninguém. Sabe por quê? Porque nós, poderíamos ser nós, poderia ser cada uma de nós nessa situação. Então, olha essa situação. Uma mulher que eu e minha irmã Cília atendemos. Essa mulher era casada, extremamente evangélica. Então, o círculo de amizade dela era todo evangélico. Ela tinha 4 filhos, todos pequenos, ali na idade. O mais velho tinha 10 anos. Todos muito pequenos. E ela era casada, o marido vasectomizado, ou seja, não podia ter mais filho. Ela não estava muito bem com o marido, a relação ali não estava muito boa. Ela foi e se envolveu com um outro homem. E se envolveu sexualmente com outro homem. E o que aconteceu? Ela engravidou desse outro homem. E aí? Como que ela vai falar pro marido vasectomizado que ela tá grávida de outro homem? O que ela vai pensar? Agora, se coloque, sem julgamento, sem julgar o que essa mulher fez. Simplesmente se coloque na situação dessa mulher. Só isso. Se coloque na situação dessa mulher. Como que você vai chegar pro marido e falar que você tá grávida de outro cara? Aí o que aconteceu? Eu e a Ercília fomos até a casa dela para falar com o marido dela, junto com ela. Só que como eles eram muito evangélicos, a gente pediu a ajuda de uma pastora evangélica. Aí fomos lá, nós 3, falar com o marido. O cara não aceitou, né? Se revoltou, se desesperou. Mas olha que história bonita no final das contas. A gente conseguiu convencê-la a não abortar, né? A falar para o marido. Na medida que o tempo foi passando, o marido aceitou a gestação. Ele aceitou a gestação. Começou a tratar essa mulher com o maior amor do mundo. Beijava a barriga dela. Já amava essa criança. Só que aí teve o aborto espontâneo. Mas imagine o que essa família conseguiu resgatar. O que essa família conseguiu resgatar com essa história. E a segunda história que eu quero falar para vocês, que o tempo já está passando aqui, é de uma outra mulher que também eu atendi. Ela namorava um cara, era jovem, devia ter seus 28 anos. Ela namorava um cara, era apaixonada por esse cara. Aí o cara, do nada, terminou o namoro com ela. E aí ela ficou com aquela dor, né, aquela revolta da separação e tal. E aí, naquele sentimento de fuga, começou a sair, se relacionou com outros caras e tal. Aí, no período assim de uns 2 meses, ela se relacionou sexualmente com 3 caras. Não se preveniu e engravidou. Não sabia quem era o pai. Aí, quando foi assim, por volta de passados aí 2 meses, o ex, que ela era apaixonada, volta para ela e diz que liga para ela e diz que quer voltar para ela. O homem que ela era apaixonada, o amor da vida dela. Só que ela estava grávida e não sabia de quem era o pai. O que ela vai falar pro cara? Repito.
E peço, por favor, não julguem, não julguem. Porque eu poderia ser eu nessa situação dela. Poderia ser eu, poderia ser qualquer uma de nós. Nós não somos melhores do que ninguém. Simplesmente veja a dor dessa mulher. O homem que ela amava agora quer ela de volta, algo que ela sempre quis, só que ela tá grávida e não sabe quem é o pai. Fez o contato com os outros 3 caras e ó, ninguém nem quis nem saber dela. Então são situações muito dolorosas para essas mulheres. Muito difíceis para essas mulheres, muito difíceis. E aí nós vamos nos lembrar de Jesus, né? Quando trouxeram para ele a mulher adúltera. E naquela época, a pena para a mulher adulta era a pena de morte, com apedrejamento em via pública. E o mestre nos traz a lição, que é a lição que nós temos que ter hoje em nossos corações. Que atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. E ele pergunta para a mulher, quem foi que condenou ela? E ela fala que ninguém. E ele disse, eu também não te condeno. Vais e não peques mais. Nós definitivamente não estamos aqui para condenar ninguém. Nós, talvez, nessa encarnação, não abortamos, mas quem sabe em outras reencarnações, eu não sei. E nem quero saber, porque os erros que nós cometemos já são tão grandes nessa encarnação, imagine em outras reencarnações. Mas eu me lembro no livro Boa Nova, que Maria de Magdala, repleta de erros e de culpas, vai até o mestre. E ele fala para ela, Maria, o amor cobre a multidão de pecados. E eu demorei para entender essa frase. Mas eu entendi, fez sentido para mim, que é o amor que a gente consegue dar cobre a multidão dos nossos próprios pecados. O nosso amor cobre os nossos pecados. E é só o nosso amor que é capaz de cobrir os nossos pecados. Então, não julguemos ninguém. Não julguemos ninguém. Esclareçamos, se possível, e abraçamos sempre. Porque a mulher que passa por essa situação, hoje ela precisa do abraço e amanhã ela vai precisar muito mais do nosso abraço. E para finalizar, a nossa rede Renascer, de setembro de 2011 a dezembro de 2020, antes da pandemia, nós fizemos o atendimento a 395 mulheres. Dessas 395 mulheres, 150 mulheres desistiram do aborto por meio desse trabalho da espiritualidade, com a graça de Deus e com o trabalho da espiritualidade. E 68 mulheres abortaram. E 77 casos, 177 foram casos diversos, ou falsa gestação, ou o aborto espontâneo, ou não responderam nossas ligações. E é isso. Obrigada por essa oportunidade e que Jesus nos abençoe e acalme nossos corações e que a paz dele esteja sempre conosco. Muito obrigada, meus irmãos. Muita paz. É com muita alegria que te agradecemos, Renata, pelas belas palavras que você trouxe. E que essas palavras possam ressoar nos corações e no pensamento daqueles que nos escutam. Que essas palavras de hoje possam ser nossa inspiração para colocarmos esses ensinamentos do Mestre em nossa vida cotidiana. Como você falou, que possamos olhar o outro, a dor do outro, como se fosse a nossa.
E mais uma vez, somos gratos pelas suas palavras. Como o grupo serviu, né, te agradecemos por você ter tirado um tempo para vir compartilhar conosco o seu conhecimento. Eu que agradeço. E agora vamos orar. Vamos agradecer a Deus pelas palavras da noite de hoje. E através dessas reflexões, rogamos, Senhor, pelas nossas irmãs que passam por essas dificuldades. Quantas dúvidas se passam pelos seus pensamentos. Rogamos por elas. Mesmo tomando decisões de abortar, estaremos rogando por elas. Como também pelos espíritos que passam por essa situação. Rogamos por aqueles que estão envolvidos no aborto, que ainda acontece em vários lares. Mas que a tua paz, Senhor, possa envolver a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, agradecemos a atenção de todos na noite de hoje e uma boa noite. Boa noite.